2 Coríntios 9, 9 e 10. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Hebreus 13, 15. Senhor Jesus, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Senhor Jesus. Irmãos, ontem a ênfase foi nos mostrar a questão das ofertas, especialmente a diferença que há entre a generosidade e a avareza. Deus nos deu um reino, né? O que mais você pode esperar na terra, né? A irmã Matilde sempre fala assim, eu não tenho mais nada que esperar nessa terra, né? Estamos aqui já contando o tempo e apressando a vinda do Senhor. Se nós considerarmos aquilo que o Senhor nos deu, né, Stephanie? E esse moço que está aí do seu lado também. Considerar o que o Senhor deu para vocês, para nós, para cada um de nós, existe algo na terra que possa se comparar àquilo que o Senhor nos deu? E em uma mensagem passada eu comecei a enumerar alguns pontos de todos os benefícios que o Senhor deu quando nos salvou, né? Primeiro, Ele tirou meu nome do SPC, né? Que era o serviço de proteção do crente, né? Eu era para ir para o Lago de Fogo, eu já estava destinado lá. E o Senhor me tirou desse lugar. Isso aí já é um presente e tanto, né? Mas não apenas isso. Ontem nós ouvimos falar, conforme foi lido em Lucas 12, que ao Senhor agradou dar-nos o reino, né? Lucas 12 fala isso. Lucas 12, versículo 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E é interessante que esse mesmo trecho de Lucas 12 está falando sobre oferta, está falando sobre dinheiro, está falando sobre ajuntar coisas na terra, está falando sobre a avareza, e ontem nós vimos que a avareza é idolatria, porque a avareza é ter para si algo que pertence a essa terra. No reino não tem dinheiro. Na economia de Deus não tem dinheiro. O que Deus dá para nós não é dinheiro, Deus dá vida. Talvez você possa até orar, né, dizendo assim: Senhor, semana que vem vence o aluguel e eu estou sem dinheiro. Oh Senhor, dá dinheiro. Aí você fala: você quer dinheiro? Então te dou vida. Não, Senhor, mas eu quero dinheiro. Então vou te dar mais vida ainda. Porque Ele veio para nos dar vida, e não é uma vida comum, mas uma vida abundante. Então, ao contrário do que nós pensamos, quando a gente fala de ofertas, talvez nosso coração ainda fica muito restrito, né? E ontem, eu creio assim, esses capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, se nós formos abordar o tema de oferta, tem tanta coisa para falar, mas eu quero hoje trazer algo desse título aqui: sacrifício e justiça. A nossa oferta como sacrifício e justiça. Pensa o seguinte: no jardim do Éden, quando o homem pecou, a Bíblia fala que foi sacrificado um animal. Em Apocalipse 13 tem a revelação desse animal que foi sacrificado, né? Apocalipse capítulo 13. É o versículo 8. Olha só: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida, agora presta atenção, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus já havia planejado. Quando fundou o mundo, Ele já sabia que eu e você iríamos errar. Até hoje, nós ainda temos esse problema da desobediência.
Então, quando fala, né, pode voltar ao título, por favor. Quando fala de justiça, está falando com respeito à nossa obediência. No jardim do Éden, o homem foi testado quanto à sua obediência. E, para a tristeza, né, daquele casal, eles não foram obedientes, para a tristeza nossa também. Então, não houve justiça para eles. Então, Deus teve que prover um animal. Por quê? Porque eles perceberam que estavam nus e a folha de figueira que eles cozeram, né, costuraram ali, ela secou muito rápido. A justiça nossa passa muito rápido. Então Deus teve que prover um cordeiro, que é esse cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só que interessante. Depois de tanto tempo, de tanto esperar o homem prover a sua própria justiça, Deus teve que se tornar um homem, ou seja, enviar seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Ele se entregou. Mas eu quero voltar lá no princípio. Quando Deus trouxe justiça para o homem ali no jardim do Éden, no capítulo 3, os versículos 17 em diante, fala assim: e a Adão disse, visto que atendeste a vossa mulher e comeste da árvore que eu ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, ervas daninhas, e abrolhos, espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui mostra que por causa da desobediência do homem, por causa da injustiça, a terra se tornou maldita. Não havia justiça. Então, quando não há justiça, a maldição impera. A terra se tornou maldita. Aí a maneira de o homem se libertar disso, Deus deu um caminho para ele. Falou assim, olha, você precisa agora trabalhar, se sacrificar. Em algumas versões, quando eu li aqui em Gênesis, vai falar sacrifício, o trabalho. Porque eu pergunto para cada um aqui que trabalha, trabalho é diversão ou é sacrifício? Acho que ninguém tem a menor dúvida, né? E no trabalho, tem ervas daninhas e tem espinhos? Tem um colega de trabalho chato, tem um chefe que pega no pé, ou tem um funcionário que não faz direito, tem o cliente que é picuinha, ou enfim, o trabalho não é fácil. Ou seja, eu preciso suar o meu rosto para comer o meu pão. O dinheiro que nós ganhamos não é fácil. Então, quando nós laboramos a terra, nós estamos entregando o vigor físico, a nossa vida. Pensa bem, quando você oferta, na verdade, você está entregando parte da sua vida. Por quê? Porque aquele salário que você recebeu, ele é o resultado da sua entrega para produzir o seu sustento. E você se cansa por isso. Fala em fadigas, em sacrifício, em cansaço. Ou seja, eu estou cansado. A terra me desgastou. Aquilo que era para eu dar a Deus e não sofrer nada, porque o serviço a Deus, ele não era para cansar o homem, mas agora o homem para o seu próprio serviço, porque Deus, quando colocou o homem no jardim, tinha todas as coisas. Mas agora fora do jardim não tem. Ele tem que elaborar a terra. E aí agora, e é interessante, irmãos, a primeira oferta que a Bíblia mostra está no capítulo 4, que é Caim e Abel. É depois do que Deus falou. Então, de fato, se você olhar para a oferta de Caim, era uma oferta muito boa, porque ele suou a camisa, né? Ele suou o rosto. Ele, com certeza, ele se cansou para fazer a terra produzir, e ele trouxe daquilo que a terra produziu uma oferta para Deus. Talvez você possa dizer que Abel não suou muito, porque ele ficava conduzindo as ovelhas, né? As ovelhas já estavam ali. Era conduzir elas para o pasto. Ovelha é manso, ovelha é mais fácil. Se fosse um jumento, né, igual eu, empaca. Mas
O problema é que quando nós entregamos, como nós nos entregamos ao Senhor? Aqui no Velho Testamento também fala sobre a questão da justiça, a partir de Moisés estabelecer o tabernáculo. Cada vez que o homem pecasse, ele tinha que trazer um animal. Esse animal, o homem impunha as mãos sobre ele, se identificando com o animal, porque na verdade quem deveria ser morto era o homem. Mas o homem transferia para o animal a culpa dele e o animal era sacrificado. O próprio homem ofertante imolava o animal, matava ele ali. O sangue que era derramado, o sacerdote levava ali com as partes do animal para oferecer no altar. Havia um altar de sacrifício, Deus mandava fogo do céu aceitando aquela oferta. Então aquele animal representava a mim e a você. Só que eu pergunto, será que um animal satisfazia a Deus? Bom, naquele período sim, mas ainda não era o sacrifício que Deus anelava. Tanto é que se nós lermos Romanos capítulo 3, fala que Deus foi tolerante. Romanos capítulo 3, versículo 25, fala assim, olha, vou ler o 24 também. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, aquilo que o homem fazia, embora Deus aceitasse, mas era temporário. O que era definitivo era o sacrifício do cordeiro. Tanto é que no Novo Testamento, acho que todas as pessoas que já foram numa missa católica já ouviram essa frase que está no Novo Testamento, Eis o Cordeiro de Deus que... Todo mundo sabe de cor. Por que isso? Porque no passado não tirava. Expiava, mas não removia. Deus, na sua tolerância, deixou impune. Então, essa questão da justiça está relacionado com aquilo que nós entregamos ao Senhor. Mas o mais importante é, o que eu entrego ao Senhor? Vamos aqui em Romanos, capítulo 12. Qual parte que eu preciso entregar para o Senhor? Romanos 12, versículos 1 e o 2. A primeira parte que eu preciso entregar é: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Como o quê? Sacrifício. Então agora a oferta de justiça também se tornou sacrifício. Mas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Irmãos, principalmente a reunião do partir do pão. A melhor oferta que você pode dar é quando você se entrega, mas não é para ficar quietinho no seu lugar, não. É um sacrifício vivo, Por exemplo, ontem nós ficamos com o José lá, o Juninho, foi fazer alguma outra coisa que ele precisava que o José ficasse lá em casa. Mas eu tenho certeza que ele estava vivo, porque ele não parava um segundo. O menino não para um segundo. A Amélia falou assim, nossa, ele tem muita energia. O sacrifício é vivo. Ou seja, eu não posso ficar como eu quero, mas eu preciso experimentar o quê? Aqui fala primeiro que é o culto racional, que é o melhor serviço. E, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso me entregar de corpo e alma. Eu preciso ser um sacrifício vivo, mas a minha alma precisa ser operante. A minha mente tem que estar posta no Espírito. A minha alma tem que se comover com os hinos, as orações, o compartilhar dos irmãos. A minha vontade precisa ser para a vontade de Deus, para experimentar a vontade boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Percebe? Então, muito mais importante do que o dinheiro que nós ofertamos,
é a maneira como nós nos damos ao Senhor. A nossa oferta, volta lá o título, nossa oferta como sacrifício e justiça. Ou seja, não é a quantidade de hinos que eu canto numa reunião. Por exemplo, hoje a reunião é a reunião da mesa do Senhor. É aquela que o Senhor diz, fazer isso, hein? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Senhor falou, fazer isso em memória de mim. Mas será que eu sei, no sentido da minha oferta, da maneira como eu me comporto nessa reunião? Por exemplo, quando eu chego, desde o momento em que eu me reúno, eu tenho esse período de 9h30 até as 11h30, 2 horas, 2 horinhas. O que eu posso dar para o Senhor? Salmo 116. Alguém muito exultante. O salmista estava maravilhado com a salvação que ele recebeu. Aí ele pergunta assim no Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, essa é a pergunta que eu preciso fazer nesse período que eu estou reunido com os irmãos, seja numa reunião de casa, seja na palavra do ministério, seja no domingo, seja numa comunhão junto com os irmãos. Nós estamos ali, né? Viajamos para ter comunhão com os irmãos, não é para fazer uma viagem de turismo evangélico, né? Gospel Tour, né? Tem turismo de negócio, agora tem o Gospel Tour também, né? Não é para isso. Eu preciso perguntar, Senhor, que darei ao Senhor? E quando eu dou ao Senhor, na verdade, eu estou dando para os irmãos. Irmãos, pense uma coisa, quantas pessoas estão paradas sem reunir em lugar nenhum, necessitadas de ser acaloradas com a quentura, a fervura de Cristo, do Espírito, seu e meu. Quando ela entra nessa reunião, você pega o hino que nós cantamos, cada hino maravilhoso, irmão, deixa esse hino, pega esse hino, igual você já viu o moedor de cana? Outro dia eu fui num lugar, aí a menina pediu um caldo de cana, a mulher passou a cana assim umas 7 vezes, e cada vez que ela passava ainda saía mais um tiquinho. Irmão, pega o hino, extraia dele, roga ao Senhor, fala, Senhor, que darei ao Senhor? Nós não lemos agora Hebreus 13? O meu louvor, ele deve ser fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Asaf Borba, né? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que está em mim e do teu Espírito que habita em mim. Então, se eu tenho isso, alguém escreveu isso, né? Pelo Espírito Santo. Então, da mesma maneira, eu não posso pegar esses hinos que eu estou ofertando ao Senhor e, por extensão, o Senhor é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, oferta para os irmãos. É tão gostoso, né? Eu estava compartilhando, eu estive numa reunião há alguns domingos atrás, lá em Piracicaba, uma igreja que é muito cheia de vida, né? Muito orgânica. Então os irmãos começaram, eu compartilhei com os irmãos lá, falei assim, irmãos, eu não vi aqui muitas orações, eu só ouvi uma oração. Mas na verdade, talvez uns 20, 30 irmãos oraram, mas todos eles oraram em uníssono, a mesma coisa. Depois, não cantaram muitos hinos, talvez 2 ou 3, não lembro quantos, mas os hinos, eles extraíam dos hinos a riqueza deles. Então isso, quando nós trazemos para o Senhor, isso alegra o coração de Deus, isso nos torna vivos nas reuniões e também leva outros irmãos a desfrutarem a presença do Senhor. Então, hoje, né, se nós alcançarmos esse patamar, né, possivelmente nem precisa mais de ter palavra aqui, né? Hoje o que o Senhor mais requer de nós? Quando eu coloco uma oferta, hoje é via eletrônica, né? A maioria das ofertas hoje é por Pix, né? Mas quando eu coloco o meu dinheiro, que seja o fruto do meu sacrifício e justiça. Por crer que o Senhor é tudo para mim. Não apenas por achar que eu tenho um compromisso, sim,
Se você se sente compromissado com o dízimo, oferte. Não quero desencorajar ninguém, não, pelo contrário, continue ofertando. Mas coloque também o seu coração junto. Porque, na verdade, vai se tornar orgânico como numa família. Os filhos não precisam dizer para os pais que tem que fazer almoço, que tem que pagar o boleto do aluguel, que eles precisam de recreação, que eles precisam tomar banho, não precisa de nada. É uma família. Então, nós como corpo de Cristo, o dinheiro que vai circular entre nós é para que quando chegar agora a Poços de Caldas, vai todo mundo. Ninguém deixa de ir. Por causa de dinheiro não, talvez por causa de outro problema, mas por causa de dinheiro ninguém vai deixar de ir. Ninguém vai deixar de vir à reunião. Mas isso é o fruto do nosso sacrifício e justiça ao Senhor. Né? Se o meu coração é apegado ao Senhor, tudo meu é do Senhor. Na verdade, o Senhor todo é meu. E Ele se deu para mim por completo. Irmãos, na cruz o Senhor não reservou nada para Ele. Durante a vida dele na terra, Ele não reservou nada para Ele. E Ele declarou inúmeras vezes: eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Será que nós tocamos nesse coração do Senhor, né? Então, quando o nosso coração se apega ao Senhor dessa maneira, não vai haver problema. Não é uma questão de o caixa da igreja precisa e vamos pedir oferta, não é isso. É uma questão de nós amamos o Senhor e amamos tudo que o Senhor tem nos dado. Amém? Hoje vai ser uma palavra bem curtinha, né? Espaço para os irmãos compartilharem. Em grupos primeiro? Vamos fazer pequenos grupos, ter um pouco de comunhão, porque nós tivemos alguma palavra ontem, né, sobre esses capítulos 8 e 9, né, mostrando o que os macedônios fizeram e qual que era a postura dos coríntios. Paulo tinha medo de chegar lá e os coríntios não estão preparados, né? Ele falou assim: ainda vou levar uns macedônios comigo para ver que vocês estão fiéis, mas eles ainda precisavam avançar. Já os macedônios eram o contrário, eles eram desesperados pelo Senhor. Paulo tinha que pedir assim: não, tá bom, para de ofertar. Eles, não, nós queremos participar. Porque primeiramente eles se davam ao Senhor. Então, que a nossa oferta seja primeiramente ao Senhor, a nossa pessoa, e consequentemente tudo que nós somos e temos, tudo que nós podemos fazer, seja para o Senhor também. Jesus é o Senhor.